Oi, gente, boa noite. Mais uma boa noite de estudo, mais uma boa quarta-feira, que possamos hoje estar aqui construindo ainda mais o nosso conhecimento, né? Edificando as nossas bases. Vamos dar continuidade à nossa análise de questões e vocês vão ver, a gente está aí saindo da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que eu, essa semana, não vou focar na Guerra Fria, me apegando à cronologia, né, datas e, enfim, acontecimentos dentro desse período. Aconteceram muitas coisas, é um período muito vasto, então, primeiro eu quero que a gente dê uma olhada mais superficial. Os vídeos que vocês viram, eu achei bem interessante o jeito como ele se comunica, né, como o professor fala, e eu quero mesmo que a gente entenda o ambiente, já que não foi uma guerra de embates como a segunda e a primeira, embates diretos, foi um embate ideológico. Então é isso que eu quero que a gente entenda, entre bem na nossa cabeça. E até as questões mesmo, vocês vão ver que não tem perguntando em relação a X acontecimento dentro do ambiente da Guerra Fria. Eu quero que a gente entenda primeiro a Guerra Fria. Tudo bem? Começando aqui por essa de 2017, da UESB, né, da Sudoeste da Bahia. É um vestibular recente, né? E aí eu até peço desculpas, ficou tudo muito juntinho, mas se vocês prestarem atenção, são dois trechos aqui. O primeiro vai desde até meados do século XIX, o ex-2016, e o segundo trecho vai de A Afirmação até e outros percalços da vida. E aí eu não vou ler aqui, mas vocês podem ler, podem se apropriar. Eu vou mandar material de apoio para que vocês estejam com isso em mãos. Mas vim aqui falando sobre os direitos fundamentais, né, o constitucionalismo, né, o respeito à pessoa humana. E ele vem perguntando: a universalização do respeito à pessoa humana a partir da conquista de direitos se fizeram sentir no contexto. E aqui ele vai te testar. Ele quer que você saiba o conceito de conquista de direitos e quer que você aplique isso em diferentes momentos da história geral. O que é uma coisa que a gente sabe fazer, a gente sabe tirar de letra. 1. Do movimento iluminista que garantiu ampla participação da classe trabalhadora, sufrágio universal, sem restrição de condição social ou de gênero? E a gente sabe que não, né? A gente até gostaria que fosse assim, que tivesse sido assim, mas a gente sabe que a mulher só veio votar muito mais aqui pra frente, o sufrágio universal demorou um pouquinho mais, e aí a gente já pula para a segunda alternativa. Da Revolução Francesa, que estabeleceu e difundiu princípios da política, da liberdade política, da igualdade social e da fraternidade entre a classe trabalhadora da Europa e do Novo Mundo. Esse Novo Mundo, quando ele fala, são as colônias, tá, gente? E a gente muito sabe que lá na França, lá na Europa, era tudo muito bonito, liberdade, fraternidade, igualdade, mas para as colônias, eles não queriam a abolição da escravatura. Para as colônias, eles não queriam direitos. E é perfeitamente compreensível, né? Eu estou dominando aquela área, eu não quero nunca que aquela área se rebele ou que aquela área, aquelas pessoas ali tenham direitos, que se equiparem a mim em direitos. Então, a gente pula para 3. Das crises das guerras mundiais que contribuíram para o estabelecimento dos regimes socialistas pautados no respeito aos direitos individuais e de pensamento, a gente sabe que nas poucas experiências socialistas que a gente tem no mundo, né, como exemplo, a mais famosa, a de 1917, na Revolução Russa, aqueles que estavam contra o pensamento, né, contra essa doutrina, eles eram realmente enquadrados e eram perseguidos, e isso não era uma coisa bem vista. Então, a gente tá vendo aí que respeito aos direitos individuais e de pensamento não teve muito a ver com as experiências socialistas que a gente tem. E mesmo essas crises, né, provocadas pelas guerras mundiais, a gente sabe que, um exemplo claro, que é a Guerra Fria, não foi um embate direto, mas foi um embate ideológico, justamente tentando impedir que passasse na cabeça das pessoas que, poxa, realmente, esse sistema aqui que eu tô vivendo, capitalista, poxa, tem alguma coisa errada, tem que ter uma solução melhor. Não. Não tem solução melhor, nem pense em socialismo, em comunismo, não pense. Então a gente pula para a quarta.
Da reação da Igreja Católica ao avanço da desigualdade social e da miséria, advindas com o processo industrial, defendendo a supressão da propriedade privada na encíclica Rerum Novarum. Primeiro, a gente parte do princípio. O que é a encíclica Rerum Novarum? Não se assustem. Ai, meu Deus do céu, não sei o que é isso, precisava saber o que é isso. Calma lá. Encíclica é todo aquele documento, né, uma carta feita pelo Papa, quando a Igreja Católica, né, ele como a figura da instituição, vai se pronunciar a respeito de algum tema. Então, encíclica é o nome desse documento, né? Rerum Novarum, o nome dessa encíclica aqui, mais especificamente, foi no final do século passado, em 1891, ela vem aí, está realmente ligada a uma reação da Igreja Católica a esse avanço da desigualdade social e da miséria advida do processo de Revolução Industrial. Até aí estava tudo perfeito e casando direitinho. Mas já que a gente está aqui para aumentar os nossos conhecimentos, eu tenho certeza que se vocês verem isso em algum lugar, agora, de aqui em diante, vocês já sabem. Se cair alguma questão, de aqui em diante, vocês já sabem. Esse documento, ele não defendia a supressão da propriedade privada. Ele, enfim, né, criticava esse sistema capitalista desenfreado, né, esse liberalismo desenfreado, criticava as desigualdades advindas dessa Revolução Industrial, mas não vinha, em momento algum, defendendo a supressão da propriedade privada. Então já fica aí, acrescenta aí no seu HD mais essa informação. E a quinta e a última, como vocês estão vendo, é da crise de 29 e do pós-Segunda Guerra Mundial, momento em que o estado de bem-estar social ampliou os direitos sociais, buscando superar os efeitos da crise e conter o avanço das ideias marxistas. Tudo perfeitinho, as datas casam, a cronologia casa, a forma como ele coloca, né, o estado de bem-estar social, o welfare state dos Estados Unidos, ampliando os direitos sociais, buscando superar os efeitos da crise, a guerra, meu Deus do céu, 2 guerras assim seguidas, um momento de tensão, então agora a gente quer superar isso, a gente quer mais direitos e ao mesmo tempo a gente não quer ideias marxistas que venham trazendo possivelmente o socialismo e o comunismo rondando por aqui. É isso. Partindo para a questão 2, é do Enem de 2018, de um documento, é da Folha de São Paulo, e aí vem falando, né, os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960. E aí eu espero que vocês leiam. E vem te perguntando, o texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pela. Vocês percebem aqui que é um texto que está falando de Cuba e toda essa influência socialista que ela recebia. E quando eu digo influência, também quer dizer influência em questão de valores. E se a gente presta atenção na última frase, né, no último período desse trecho, a gente percebe. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. A gente sabe que, no período de Guerra Fria, as 2 grandes potências hegemônicas dominavam por questões, né, por meio da influência, outros países. Conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética não aconteceram, mas em outros territórios, justamente devido à presença de um, à presença de outro, isso sim causava desconforto e causava situações que é como a gente vai ver lá na frente. Guerra do Vietnã, a questão da Coreia do Sul, Coreia do Norte, a própria Berlim Ocidental, Berlim Oriental. E aí a gente vem para as alternativas. E como vocês estão vendo, subordinação à potência hegemônica. Gente, quem tá me dando dinheiro para eu me manter aqui, eu tenho que ficar pianinho. Não posso ter exigências, não posso romper. Prestem atenção vocês que Cuba tá aqui, né? Cuba é América e tá muito próxima dos Estados Unidos. Então você vê um país assumidamente com ideias, né, socialistas, totalmente simpatizante do que se tinha, né, da União Soviética, ainda mais naquele período, num ambiente que você tá vizinho dos Estados Unidos, cara.
a outra grande potência hegemônica. Então, eu sou muito menor, eu sou muito menos, né, forte, então eu preciso ter apoio e esse apoio significa também ter uma injeção de dinheiro. E aí, por isso que a gente fica com a subordinação à potência hegemônica, letra C. A gente vem aqui para esse Enem agora, de 2013, Enem PLL, é de Eric Hobsbawm. Acho que eu já devo ter falado para vocês, mas trechos e análises dele caem muito em Enem, provas. Ele é um grande, grande historiador. E aí ele fala: embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez mais a frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. O conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no na. O que mais marca? E a gente tem aí claramente na alternativa A formação do mundo bipolar. O mundo bipolar é um mundo que disputa por influências, né? Duas áreas do globo disputando quem tem mais aliados, é quem consequentemente vai ter mais apoio. Então, essas zonas de influência, essa questão da zona de influência foi muito decisiva e foi a que mais mexia com o psicológico de todo mundo, de todo o mundo. Então a gente fica aí com a questão com a letra A. E para encerrar, novamente um trecho de Eric Hobsbawm, outra questão do Enem, e ele vem, né, comentando: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O período, citado no texto e conhecido por Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Ponto. Corrida armamentistas entre potências imperialistas europeias, ocasionando Primeira Guerra Mundial. Meu Deus, que confusão, não. Guerra Fria depois de Primeira Guerra Mundial. Nem pensar, essa não é nem para ter dúvida. B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte? Não. A gente vive hoje nesse tipo de regionalização, países do sul, países do norte, que o professor de geografia, enfim, pode esclarecer melhor do que eu, mas que é muito mais pela essa questão de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O do norte, né, desenvolvido, e o do sul em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Se bem que a gente tem ali uma rabeada ali no que se diz Austrália, que está ao sul, mas é considerado país do norte. Ficamos aí durma com essa. Então, também não. O choque ideológico entre a Alemanha nazista, União Soviética Stalinista durante os anos 30. A gente novamente aí tem uma frase confusa e com essa cronologia um pouco bastante alterada. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como China e Japão. O Japão estava destruído, tadinho. Depois disso, depois das bombas, enfim, não tinha quem dissesse que o Japão poderia se reerguer. Então a gente fica aí com a nossa e eu desejando mais uma vez que vocês se empenhem, e eu sei que vocês têm muita luz e muita força de vontade para superar suas dificuldades. Mais uma vez disponibilizo meu contato no WhatsApp, no Gmail, e aguardo suas dúvidas, tá bom?